Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, já que eu falo tanto da minha mãe aqui, eu vou estar falando como é o meu relacionamento com meu pai. Antes de tudo, já deixa o like, compartilha o vídeo, porque em primeiro lugar, eu fiz toda essa maquiagem só pra gravar vídeo, é só pra gravar vídeo. Segundo lugar, porque eu tô com uma dor gigantesca no meu siso e eu tô vindo gravar pra vocês, olha como eu sou profissional. E em terceiro, porque vocês me amam. Então, deixa o like. Bom, o que vamos falar, né, gente? Vou falar do meu pai, né, lógico. Pergunta. Mas, por mais... Hoje em dia a gente não se fala, tá? Já tem uns bons anos que a gente não se fala. Quase 10 anos, na realidade, que a gente não se fala. Sim, né, gente? Apesar da gente ter tanto tempo aí que a gente não se vê, não se fala, mesmo assim tem muita coisa pra contar pra vocês. Desde pequena eu tenho poucas lembranças boas, tá? Eu tenho, pra ser bem sincera, duas lembranças. Uma era que ele adorava fazer cueca virada, então eu lembro dele fazendo cueca virada com a garrafa de vidro e tal. Essa é uma das lembranças. A outra lembrança boa é que eu teve uma festa de aniversário, acho que eu não sei se foi com 6 anos de idade, se foi com 7 anos de idade, que ele me trouxe de presente uma caixa e tinha vários carrinhos. Eu nunca fui fã de carrinho, né, gente? Porém, tinha uma ovelhinha, era desse tamanho assim, um bonequinho de ovelhinha, e eu adorei muito aquele bonequinho. Porém, as lembranças boas acabam aí, né, gente? Aí começam as lembranças ruins. Eu lembro de algumas vezes que ele me bateu, porque não tinha motivo, né, gente? Eu lembro de uma vez que eu tava na casa da minha avó, porque minha avó morava, tipo assim, a casa da minha avó era aqui, tinha a parede, aqui já era a nossa casa. E eu lembro que eu tava na casa da minha avó, discutindo com uma prima minha, besteira, né, gente? Coisa de, assim, de criança, normal. E ele saiu na porta, assim, da nossa casa e disse assim, passa. Eu, como toda criança, né, fui assim, indo pela parede, né, a minha mãe trabalhava, né, então ela não tava em casa, minha avó, que eu lembro também não tava em casa, era só eu e minha prima e ele, que tava na nossa casa ali. E eu fui meio que indo de cantinho, assim, sabe aquele medo que a criança tem de apanhar? Mas o que eu não sabia é que não era tipo uma chinelada, que eu ia apanhar, sabe? Um beliscão. Não, gente, ele me bateu de verdade. Coisa assim de me erguer pra cima, assim, num braço e me largar. E eu caí com tudo no chão, assim. Eu lembro que eu fui engatinhando, assim, por baixo das pernas dele. Ele me pegou, continuou me batendo. E fui pro quarto de castigo. Eu lembro que quando um pouco antes da mãe chegar, ele foi no quarto. Eu lembro dele sentado do meu lado, chorando, se desculpando comigo. E a minha mãe, quando chegou, ficou muito revoltada, né, gente? Em primeiro lugar, porque a mãe, assim, a mãe batia, mas era, vamos dizer, aquela coisa normal, né? Tipo, pega o chinelo, tu fez algo de errado, tu vai tomar uma, duas, três chineladas pra aprender que aquilo é errado. Outra coisa é tu bater de deixar roxo, de realmente machucar. E daí foi o que ele fez e, logicamente, que a minha mãe ficou possessa da vida. Na verdade, essa coisa, né, quando eu era criança era eu e a minha irmã Vitória, né? Hoje em dia tem a Laura, que é minha outra irmã, mas aí é do relacionamento da minha mãe com o meu padrasto. Que inclusive um beijo. Odiei minha unha, gente. Eu fiz e não gostei. Não gostei. Vou refazer, vou esperar só uma semana, vou fazer de novo. E sempre teve uma diferença muito grande, gente. Era muito nítido, assim. Por exemplo, ele levava minha irmã, que era mais nova, né? Era menorzinha, ia no mercado. E a mãe, eu lembro disso acontecer assim, como se fosse hoje, como se fosse agora. Da mãe dizendo assim: não, tu vai levar ela, então leva a Alexia também, né? E ele: não, é muita criança no mercado, eu compro coisa e trago pra ela também. E aí a minha irmã chegar com, na época, gente, não sei se vocês vão lembrar, pra ver como a minha memória é boa. Eram uns iogurte que eles vinham num saquinho assim, ó, redondinho assim, e tinha um biquinho. Aí tu cortava o biquinho e ficava apertando assim pra tomar.
Ela veio com 2 na mão, assim, que eram dela, né? E a mãe, quando viu aquilo, perguntou: o que tu comprou pra ela? E ele disse assim: ah, depois eu dou dinheiro e ela vai lá comprar. Tipo, já tava lá o que custava me levar, e já que não ia levar, o que custava lembrar pra comprar. Então sempre foi isso, sabe, gente? Ele tinha um Nintendo. Então eu tenho memórias, assim, da gente jogando no Nintendo. Pouco, né, gente? Porque eu era muito pequena. Eu lembro de uma outra situação que aconteceu. A mãe, eles tinham uma mesa de vidro. Que a mesa, ela não era muito segura, assim, né? Tinha que cuidar o jeito que tu colocava a mão nela. Se tu empurrasse pra baixo, o vidro ia descer pra baixo. E se eu achar uma foto, eu vou botar aí pra vocês verem qual era a mesa. Eu lembro até hoje. Eu tava no sofá, brincando, fazendo alguma coisa assim, né, gente? Que a gente era bem pobre, assim, né? Nem tinha essa coisa de, ai, criança ter celular. Não tinha. Aí ele pediu que eu alcançasse o controle da televisão que tava em cima da mesa de vidro. E eu, criança, né, gente, fui me esticando, assim, com a mão pra pegar. E eu me desequilibrei. E eu caí por cima da mesa de vidro. E quebrou toda a mesa, eu fiquei em cima dos cacos ali. Eu lembro direitinho, gente, parece assim, que aconteceu hoje. Ele me pegou aqui pelo braço e me puxou assim com tudo pra trás, me soltando. A mãe me acudindo pra ver se, né, eu não tinha me cortado, qualquer coisa do tipo. Graças a Deus eu não tinha me cortado, era só mais o susto. E ele tava preocupado com o quê? Com a mesa. Eu lembro direitinho, ele me xingando porque eu fui me debruçar, acabei quebrando a mesa. E, tipo, numa situação dessa, né, gente, a mesa seria a última coisa que tu iria pensar. Porque imagina, eu poderia realmente ter me cortado feio, né, gente? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas, enfim. Eu até tinha um vídeo no canal aqui que eu já tinha comentado, né? Mas eu acabei apagando todos os vídeos. Mas eu vou falar uma informação nesse que eu não tinha falado no outro. Eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai ia algumas vezes me buscar, às vezes era, se eu não me engano, a mãe que me buscava, né? Eu estudava e soltava à tarde, então eu lembro de uma vez ele ir me buscar, eu conversando assim com uma amiguinha, né? Daí a gente vindo embora e eu olhar pra trás e eu ver ele de mão dada com outra mulher. Eu, criança, achei aquilo um pouco estranho. Mas, né, gente, eu não tinha noção do que era, né? Então peguei, eu não lembro disso, mas a mãe comenta que eu falei pra mãe disso. A minha mãe pediu que um tio meu fosse no horário da escola, visse se era verdade e tal. Meu tio confirmou que era e eles se separaram. E de lá pra cá, gente, daí ficou naquela coisa, né? Meio pega os filhos, não pega, aquela coisa toda, era uma briga, né, gente? Porque tinha eu e minha irmã, que somos filhas dele, né? Então ele tinha que pegar de vez em quando, assim, ajudar com pensão, coisa que era, né, obrigação, né, gente? Isso não é nenhum favor. Pulando mais à frente, quando ele conheceu outra mulher, né? Ele não ficou, pelo que eu saiba, com aquela moça lá do colégio, com a mãe, com a tia da minha amiga. Eu sei que aí ele conheceu uma mulher muito, eu não vou falar o nome dela aqui, mas que, gente, eu considerava ela como uma mãe. Ela era maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É maravilhosa, né? Viva. Mas eles não estão mais juntos. Mas, gente, porque ele traiu ela também. Mas, gente, ela era assim uma mãe pra gente. Tanto pra mim quanto pra Vitória, minha irmã. Ela tinha uma filha chamada, não interessa, né? Vou chamar aí Mariazinha. Não vou expor aqui, né, gente? Não sei se a pessoa gostaria, né? Então eu vou deixar em off. Que eu considero como irmã, apesar de a gente, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, então a gente acaba não se comunicando direito. Mas, gente, sabe assim, ó, era uma mãe de verdade. Ela que via roupa pra nós, ela que ligava pra saber, ó, vocês querem vir esse final de semana pra cá? Vocês querem passear hoje? Que tal a gente ir no parque aquático? Que tal a gente ir? Tudo isso a gente fazia com ela. Eu digo com ela, gente, porque depois que ele se separou dela, não existiu mais. Na verdade, quem procurava, tanto eu quanto a minha irmã,
era essa madrasta. Porque por ele, gente, era bem difícil, assim, vir dele. Inclusive, ela tinha que lembrar ele de, ó, é aniversário da Alexia, amanhã é aniversário da Vitória. Então, assim, né, gente, é bem complicado. Mas até que a gente sempre, nessa parte aí da adolescência, da minha adolescência, eu até me dava bem com ele, porque ele era bem engraçado, então ele tinha videogame, eu gostava muito, a gente jogava, ele era muito engraçado assim. Ele era um bom pai enquanto ele estava com a gente. No momento que fechava a porta, a gente fazia beijo, tchau, gente, podia cair o mundo que a pessoa não ligava, não ligava, não ligava, não ligava. Eu só lembro de uma vez que ele me ligou. E eu vou contar isso também. E aí, gente, foi acontecendo as coisas. A gente ia finais de semana. Eu lembro de uma situação que, pra ser bem sincera, foi a única situação que, se eu não falasse que eu ia estar sendo injusta, tá? Mas eu também tenho justificativa pra falar sobre essa lembrança. Eu lembro de uma vez, eu já era Alexia, né? Então eu já usava minhas roupas, eu não tinha silicone nem nada, mas eu já usava minhas roupas, um lapisinho de olho assim, bem leve. E aí um dia eu entrei no carro, né, pra nós irmos pra casa deles, né, do meu pai e da minha madrasta. E ele saiu do carro, assim, pra ir falar com alguma coisa com a mãe dele. Eu falei assim, mãe, eu chamava ela de mãe, né, gente, porque pra mim ela era uma segunda mãe. Mãe, o pai tá meio estranho comigo, tá tudo bem? Aí ela virou, ela falou assim pra mim, é que tu ainda não contou pra ele. Tipo, não contou pra ele. Não teve aquela conversa, tipo assim, pai, você sabe, né? Porque na hora eu falei pra ela assim, mas precisa eu contar? Porque, tipo, já era claramente, né, gente? Tipo assim, eu já tava, né, toda Alexia. O único problema é que eu não tinha chegado nele e conversado. Tipo, sabe, pai, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não sou assim, eu sou assado. Não tinha tido essa conversa, né? Então eu peguei e falei, bom, tudo bem. Então eu lembro que ele tinha um jogo valendo medalha, ele gostava de jogar futebol, né? Não era de time nem nada assim, né, gente? Entre os amigos, clubes assim, de bairros. Daí ele tinha um jogo de futebol. Aí eu fui lá no quarto, bati no quarto, pedi pra entrar, sentei, conversei com ele. Ele chorou, eu chorei. Ele disse, tu tá feliz assim? Eu tô feliz assim. Nesse momento, a minha madrasta abre a porta. Tô resumindo aqui pra vocês, tá, gente? Ele chorou, eu chorei, nos abraçamos. Nisso, abre a porta. A minha madrasta diz assim, fulano, falou o nome dele, a gente tem que ir, senão a gente vai se atrasar pro campeonato. E daí ele disse assim, hoje eu não quero ir mais no campeonato, eu quero ir comer pizza. Pra mim, aquilo ali foi algo tipo assim, como se fosse uma comemoração, não por eu ser o que eu era, mas por eu ter tido a confiança de ter chegado nele e ter contado, ter conversado com ele, sabe? Saber a opinião dele e tal. Nesse ponto eu não posso tirar a parte dele, né, gente? Mas também eu fico pensando assim, lógico que ele não teria problema nenhum em questão pra me aceitar, até porque eu ficava 3 dias com ele. O resto dos dias eu ficava com a minha mãe. Então, coisa de escola, qualquer coisa assim, era minha mãe que corria. Então é mais fácil, né, gente? Tu aceitar quando tu não precisa conviver, quando tu não precisa envolver os problemas. Por exemplo, eu lembro que na minha escola, isso é um tema até para um outro vídeo, mas eu vou deixar um gancho aqui, que eu tive alguns problemas, eu sempre fui muito debochada, eu sempre fui muito afrontosa de bater de frente, de falar assim, eu vou e assim e pronto, acabou, vou usar essa roupa, pronto, acabou, vou usar esse banheiro, pronto, acabou. Para as diretoras, para as professoras, então a mãe de vez em quando era chamada, né, era normal. E isso tudo era a mãe que resolvia, então imagina, né, gente? Tô suando. Com o passar do tempo, a gente foi ficando grande. Aí eu lembro de umas 2 vezes que eu fui de ônibus pra casa deles, né? E fui até com a minha irmã, com a Vitória, numa delas. Eu lembro ainda que fiz um barraco no ônibus, porque quase que fechou a porta
na gente. E eu fiquei emputecida. Bom, coitado do motorista, né? Porque ele... Coitado coisa nenhuma também, né, gente? Que ele foi boca aberta e não prestou atenção. Mas eu falei tudo que eu queria também, né? Coitado de quem tava no ônibus. E foi isso, né? Aí aconteceu uma situação chata, aonde foi falado coisas que eu não concordei, que eu não gostei sobre mim, né? Não vou entrar em detalhes. E aí peguei e eu vi que ele não me defendeu, né? Não digo assim, gente, que foi por um mal que foram me falado. Na verdade, eu entendo que hoje, que a pessoa, no caso a minha madrasta, ela só quis me ajudar. Mas o jeito que ela falou, das dificuldades que eu passaria pela vida que eu tava seguindo, eu achei um pouco forte demais, entendeu? Eu achei assim, não teve algo assim, um paninho, sabe, um cuidado. Foi tipo assim, bleft, sabe, toma, assim na cara. E ele não me defendeu, ele não fez absolutamente nada, então eu fiquei muito chateada com aquilo. Nesse meio tempo, né, já tinha uns desavenças ali com a mãe, como eu disse, eu era muito debochada, Debochada que eu digo assim, gente, eu nunca esperava, eu tinha pressa. Então, tipo assim, eu tava me lixando pra tua opinião, sabe? Pra mim era assim, aceita a goela abaixo, pronto, acabou. Se não aceitar por bem, vai aceitar por mal. E acabei incomodando, aquela coisa de adolescência. Saí de casa, né? Fui morar em outro lugar. Eu lembro que eu saí meio brigada com a minha mãe, então eu não atendi a ela. E eu lembro que essa foi a última vez que eu falei com ele, porque ele me ligou, daí ele disse assim, conversou comigo, disse que tem que conversar com ela, assim, 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 a tua mãe. Eu lembro que ele falou assim, gente, tu tá precisando de alguma coisa? Se tu tiver precisando de alguma coisa, tu fala. Eu disse assim, olha, já que tu falou, como eu me mudei recentemente, eu não tenho quase nada. Então, se tu quiser, me dá um pote, sabe aqueles potes, gente, que era assim, que vendiam no I99, no 10, era R$10 e vinha cheinho de talher. Eu vou deixar uma foto aqui também pra vocês. Eu pedi aquilo pra ele. Aí ele pegou e disse assim, não, tudo bem, vou... Não, ele nem falou isso, ele falou assim, eu vou ver aqui e já te falo. E isso quando eu tinha 16, hoje eu tô com 25, tô até hoje esperando, tá? Inclusive não preciso mais, obrigada. De vez em quando, gente, a última vez que a gente se viu realmente sim, esse tipo de coisa foi com 16 anos. Depois eu fiz toda a minha transição e tudo mais, ele não me reconheceu quando ele me viu na rua, porque eu vi ele assim, eu tava caminhando no centro, eu vi ele. Mas ele não me reconhecia. Eu tinha mudado bastante, né? E eu lembro de uma vez que eu tava na Restinga, né? E eu tava com o meu afilhado, assim, no colo, tava com a minha prima, que é a mãe, né, do meu afilhado. E aí veio ele e meu tio me cumprimentou, falou comigo, tudo bem. Ele, né, não me cumprimentou, eu não cumprimentei, segui. Era verão, então eu tava, tipo, com tomara que caia, eu tava com um short bem curtinho. Aí peguei e fui, fomos embora. No outro dia, o meu tio me manda mensagem, Alexia, tu acredita que o teu pai não te reconheceu? Eu falei, imaginei, mas como assim? Aí ele disse assim, ele pegou e falou que... Ele falou assim, quem é aquela moça que te cumprimentou e tal? Aí ele disse, tu não sabe quem é? Não reconheceu quem fosse? Aí ele contou, tal. Então o único problema dele é que ele não procura os filhos, tá? Ele nunca procurou, essa é a realidade. Eu procurei. O meu irmão, por parte de pai, eu sei que procurou, porque ele me falou. O problema é que é aquela coisa, né, gente? Tudo tem dois lados, duas versões, né? Mas eu sou muito sincera. Se eu não gostasse, se eu tivesse feito qualquer coisa de errado, eu teria falado. Por que eu não vou falar? Eu não sou obrigada. Eu não considero de verdade ele como meu pai. Porque eu nunca tive uma figura materna, porque ele, né, saiu de casa muito cedo, se separaram, divorciaram muito cedo. Eu considero como pai o meu padrasto, né? Que daí a mãe passou, acho que alguns anos, daí um tempo, e daí a minha mãe conheceu meu padrasto, estão juntos até hoje.
um amor de pessoa, me trata super bem. Então, assim, ele eu considero como meu pai. Ele, se eu ligar agora e pedir alguma coisa, ele vai me dar na medida do possível. Ele nunca me negou estudo, gente. Eu que nunca quis estudar, mas ele nunca me negou. Nunca me negou. Então ele é muito bom pra gente. Não só pela parte por causa de finanças, assim, de dinheiro. Mas tu vê que ele é preocupado. A minha irmã mora com eles, né? Com a minha mãe, com meu pai, que é meu padrasto. E tipo assim, às vezes ela fica triste, qualquer coisa assim, ele se preocupa. Ele é bem carinhoso, assim, gente. Então, pra mim, ele é a minha figura de pai. Ele é minha figura de pai. Tanto que eu não chamo o outro lá de pai. Eu chamo de outra coisa que eu não posso falar aqui no vídeo, senão eu sou desmonetizada. Sim, eu não tenho raiva, gente, dele. Eu penso assim, quem sai perdendo é o outro lá. É ele que sai perdendo. Porque eu penso assim, né, gente? Uma hora chega a velhice. E aí? Vai estar sozinho. Não vai ter os filhos. Deixa eu trocar aqui a minha luz, quero ver. Não. Lá a velhice, né, gente? Vai estar sozinho, não vai ter um filho pra estar do lado. Porque imagina, né? Eu penso assim, não me procurou nunca. Não nos procura. Nem no aniversário. Esses últimos tempos, eu fiquei sabendo que ele comentou de mim, né, na Restinga. E comentou, tipo assim, pra mim nunca foi ela, não sei o que não sei o que. E eu achei um baita de um absurdo, né, gente? Consegui o número dele e mandei aquele texto, né? Não esperei nem me responder. Porque ele não tem... Tu vê, né, gente, que tipo de moral que ele tem pra falar qualquer coisa de mim? Que tipo de moral? Se ele não liga pra perguntar assim, tu tem um prato de comida? Eu já baixei o hospital, gente, com pneumonia. Ele nem ficou sabendo. Quando eu coloquei silicone, ele não ficou sabendo. A minha mãe e o meu padrasto me levaram pra praia. Das 2 vezes, quando eu coloquei silicone, eu fiquei muito dolorida. Me levaram pra praia. Porque eles têm casa na praia, né, gente? Pra gente descansar, assim. Quando eu tive pneumonia, eu saí perto do ano novo. Eles me levaram também. Então, sim, é uma preocupação. Então, gente, não existe. São dois homens completamente diferentes. Em questão de atitude, em questão de ser homem, porque eu também eu mandei a mensagem de ai, vou pegar alguma coisa pra me abanar, porque eu tô louca de calor. Com essa coisa de são 2 pessoas completamente diferentes, né, gente? Como eu tava falando. E ai, coisa boa. Tô com calor. Então ele não tem o direito de falar nada. Eu fiquei sabendo, ele ficou meio querendo choramingar pras pessoas, pra gente lá da Restinga, de ai, não me procuram. Ai, não sei o que. Tipo aquele só querem dinheiro. Não vou nem dizer que o quanto é de dinheiro, tá, gente? Porque certos pensam que, nossa, é um salário mínimo. É mais que um salário mínimo. É um... Nossa, gigantesco. Não, gente. Não é, não. É bem, bem, bem pouco mesmo. Então, assim, eu já mandei mensagem, porque em primeiro lugar ele não tem nada que opinar pra mim. Antes, primeiro que pra ele dizer eu tenho que te aceitar, eu não tenho que te aceitar, ele tem que ter convívio, ele tem que ter contato, ele tem que ter amor, coisa que ele não tem. Não tem, gente. Se tivesse, ele procuraria. Sabe aquela coisa de procurar? Ah, claro, ele vai dizer assim, ai, porque mas tu me desrespeitou. Nenhum momento eu desrespeitei de graça, gente. Nenhum momento eu briguei com ele de graça. Todas as vezes eu procuro ser uma pessoa muito justa. Eu me abanando aqui com uma tampa. Eu sou uma pessoa muito justa. Então, é isso. Foi o meu último contato, acho que foi faz um mês e meio. Que até quem me contou isso falou assim, ai, não vai ficar chateada, não dá bola, porque pelo que ele falou. Eu disse, não, gente, eu ficaria chateada se fosse minha mãe, se fosse meu padrasto. Ele, eu não fico, gente, eu não fico. E sinceramente, eu não perdi nada. Quem perdeu e vai continuar perdendo, porque é o jeito dele, vai ser ele. Vai ser ele. Eu acho engraçado isso, parece que ele... Eu até uma vez ele comentou, tipo, eu tenho que dar o braço a torcer.
É só eu que tenho que dar um braço torcer. O pai, gente, fala isso pro filho. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Essa luz é maravilhosa, porque parece que a minha base tá totalmente diferente da cor do que eu sou. Maravilhoso. E, gente, eu já cansei. Eu vou lá jogar videogame. Beijo pra vocês.